Olá, eu sou Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Estamos aqui no estúdio do IBDFAM recebendo a ilustre visita do professor Guilherme Augusto Girotto, que é mestre em Direito Civil, doutorando pela USP e também professor de Direito Civil na Universidade de Mackenzie, em Campinas, que veio aqui diretamente para gravar esse podcast, porque, atendendo ao meu convite, que, afinal de contas, ele escreveu um livro muito importante, que é Contrato de Coparentalidade. E é sobre isso a nossa conversa de hoje. Então é isso, Guilherme, bem-vindo aos estúdios do IBDFAM, muito obrigado pela presença. Professor Rodrigo, sou eu que agradeço, é uma grata satisfação estar aqui nesse podcast de tamanha importância que o IBDFAM tem. Conheci a sede é muito bonita, quem ainda não conhece, venha conhecer, porque de fato a gente fica bastante encantado e eu agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com você hoje sobre esse tema aqui que nós dois gostamos dele. Sim, eu gosto especialmente. E por falar nisso, esse tema é tão importante que, além do livro do Guilherme, a revista 69 do IBDFAM, no capítulo 7, aliás, 6, né, tem um artigo também muito bom que se chama, um título parecido, mas um pouco diferente, que é Contrato de Parentalidade, um extrato da realidade à luz dos casos Gugu Liberato e Xuxa Meneghel. É um artigo dele em conjunto com a professora Daniela Paiano e Elisângela Abigail Ribeiro. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, que é um tema novo, pode acessar esse artigo na revista IBDFAM, revista 69, que está disponível já há algum tempo. Mas hoje a nossa conversa especial é sobre esse livro, né, do Contrato de Coparentalidade. Primeiro vamos explicar o que é coparentalidade, né, que essa expressão, inclusive, ela é nova, ela já está no meu dicionário, eu talvez tenha sido o primeiro a defini-la, né, no dicionário, mas o Guilherme, o protagonista aqui hoje é o Guilherme. Eu queria te perguntar, Guilherme, explica para a gente, para quem nunca, porque tem gente que nunca nem viu falar dessa expressão, né? O que é contrato de coparentalidade e o que te levou, o que te instigou a pesquisar e a escrever sobre esse tema? Bom, Rodrigo, professor Rodrigo, na verdade, já me interessava algumas questões da filiação, né? E eu pretendendo ingressar no programa de pós-graduação no mestrado da UEL, que a linha é de direito negocial, e aí a gente tenta buscar sempre algum tema que se correlacione com o direito negocial. E eu comecei a ver, de certa forma, que alguns manuais de direito de família falavam em um ou dois parágrafos sobre o que seria essa coparentalidade, que esses dois sujeitos, sem nenhum tipo de vínculo amoroso, afetivo, até de namoro, resolvem criar juntos um filho. E eu já tinha visto isso em algumas conversas assim informais de colegas, no ambiente, às vezes, do estágio, no fórum, alguma coisa nesse sentido. Eu já tinha ouvido falar que algumas pessoas da sociedade tinham intenção. E eu fui tentar buscar um pouco mais a fundo o que era isso, e aí eu vi que essas pessoas se conhecem muitas vezes por... A época era por site, né? Hoje já está organizado num sistema um pouco mais formal, então as pessoas, entre aspas, se habilitam nesse ambiente virtual e encontram esse parceiro. E para que isso funcione, eles fazem um contrato. Porque se a gente for pensar que até pouco tempo a única forma de família era o casamento, você faz o pacto antinupcial, casa, encerra. Quando a gente fala dessas novas formas de família, elas precisam, de certa forma, de algum instrumento para ajudar. E o direito de família está cada vez mais contratualizado, né? Isso é uma grande evolução e muito graças ao IBDFAM, que existe desde 1997, quando nós trouxemos o afeto para o centro da cena jurídica e depois que se tornou um princípio jurídico norteador, e a contratualização no direito de família é uma realidade, né, como esta aqui agora. Esse é apenas um dos contratos possíveis, né, para estabelecer essa relação. Eu costumo dividir o direito de família em famílias
parentais e famílias conjugais. Aqui nós estamos dentro de uma categoria das famílias parentais, ou seja, essa parentalidade. E a expressão parentalidade, conjugalidade, também são expressões que surgiram mais ou menos na década de 1960, advindas por influência da psicanálise, e isso pegou, né? Então, coparentalidade como se fosse uma parentalidade com, né? E tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar, e tem gente que não quer nem ter relação sexual, né? Eu mesmo já fiz vários contratos de coparentalidade, alguns que deu certo, outros não. Eu faço isso há mais de 15 anos e fico muito feliz de ver que esse assunto ele vem sendo desenvolvido, e cada um que pensa como você pensa e escreve um livro dá um passo adiante nisso, né? Isso é ajudar a acabar com o preconceito, né? Agora, na sua pesquisa, né, porque para você escrever isso, você estudou, pesquisou, aprofundou, né, e é o primeiro, não é o primeiro, talvez o segundo livro, né, o primeiro foi da Natália Valadares, que trabalha Sim. no meu escritório, inclusive, mas ainda é uma novidade. Na sua pesquisa, você encontrou muitas ou alguma decisão dos tribunais do Brasil ou do exterior? Como é que foi isso aí? Ou você se limitou à pesquisa brasileira, ou você foi no direito estrangeiro também? O que eu consegui observar, de fato, eu usei aqui na minha bibliografia, você, claro, né, professor? A Valadares também, porque ela fala dessa forma de família. E eu também encontrei do Guilherme Wunsch, se eu não me engano, é assim o sobrenome dele, que ele também fala, ele aborda de outra forma, mas ele também fala. Eu tentei buscar falar especificamente de um contrato para regrar esse tipo de família. E, por incrível que pareça, eu achei um julgado aqui de Minas, que eles analisaram o contrato de coparentalidade, e também um do Tribunal do Paraná. E interessante que nos dois julgados, aqui no Tribunal de Minas, então foi analisado primeiro a tutela de urgência no agravo e depois o agravo propriamente dito. Mas nos dois observou-se de fato esse viés contratual. Então respeitou-se aquilo que foi previamente estabelecido entre as partes. Isso me chamou de fato bastante atenção do judiciário reconhecer como um instrumento válido, eficaz e que de fato atinge os objetivos ali das partes. É claro que o julgado, e como tudo que se judicializa, averiguou outras questões junto, concomitante, mas o contrato foi algo essencial para esses dois julgamentos. O contrato ele é importante, ainda que se possa pensar assim na eficácia e ineficácia, ele, na pior das hipóteses, tem uma ótima hipótese, que é de ser um norteador daquilo, né? Porque duas pessoas que se encontram para ter filho e não querem ter uma relação conjugal, uma relação afetiva conjugal, é importante estabelecer as regras dessa convivência, né? O último, por exemplo, que eu fui fazer, que o casal, aliás, não era um casal, né? Desistiu de fazer o contrato, desistiu da coparentalidade, porque o homem percebeu, quando começamos a estabelecer as regras, os detalhes da regra, o nome da criança, guarda, convivência, ele viu que ela não queria muita participação dele, que ele era quase que um reprodutor de luxo. Então, ele não quis, pelo menos com essa, não quis. Então, daí a importância do contrato, porque você vai deixando essas regras claras, né? Isso é da maior importância. Como se diz aqui em Minas, o combinado não sai caro, né? Então, isso é da maior importância. Agora, isso como contrato, porque como isso ainda não foi muito judicializado, não chegou às barras do tribunal, né? Porque as pessoas fazem isso e parece que está dando certo, né? Na sua pesquisa, você conheceu casais que fizeram isso? Como é que foi o seu? Conta pra gente. Só para entrar um pouquinho, pegar esse gancho, eu faço análise sobre a escada pontiana, né? E aí a professora Rita, que teve na minha banca, falou assim: Guilherme, nem toda universidade explica o negócio jurídico, os fatos jurídicos com base na escada pontiana.
Então, sempre quando você for falar, é bom você explicar existência, validade e eficácia, né? O negócio jurídico a gente visualiza, pelo menos da maneira que eu fiz aqui o meu trabalho nesse sentido. E aí, o que eu vejo é exatamente isso. Na pior das hipóteses, esse instrumento vai servir como meio de prova. Então, se ele não conseguir a plena eficácia daquilo que foi estabelecido, ao menos um indício, um indicativo, um balizador da futura demanda, ele vai servir. E especificamente de pessoas que fizeram isso, tem um Instagram famoso por isso, que as pessoas entram lá, então elas preenchem uma pequena ficha, quase como se fosse um site de relacionamento como qualquer outro, e elas ali, a partir desse ambiente virtual, começam a fazer essas aproximações. Viva a tecnologia que permite isso aí. Qual que é esse Instagram? Que as pessoas vão ficar curiosas. Hoje ele está como co-parents, essa expressão em inglês, Word. Então você digita isso no busca do Instagram e aí vai estar lá. Virou, se eu não me engano, uma ONG hoje já é algo bem formal, bem certinho. Sim, sim, porque tem um site, eu me lembro que a pessoa que criou, que inventou isso, né, que andou muito aqui pelo IBDFAN, que ela criou um site, uma plataforma mesmo. Isso, que é a Tatiana Schneider. E tem uma outra também, que me fugiu o nome aqui agora, que era o Pais Amigos. Pais Amigos, né? Isso, começou assim. Então tem vários, né? Então essas plataformas, esses sites, eles ajudam muito nesses encontros, porque, olha, eu quero ter um filho, mas eu não sou mulher, não posso, eu gostaria de ter o filho com alguém, eu não posso pagar alguém para poder ter um filho, então eu vou dividir isso, né? Mas tudo isso surge a partir do momento que o direito de família pôde separar parentalidade de conjugalidade, né? E as pessoas perguntam, será que os filhos dessa coparentalidade serão felizes, né? Será que vai ter briga, né? Eu acho que as brigas serão muito menores, porque não tem sexo. Quando tem sexo no meio, tem briga, né? Então, tem ciúme, então não vai ter. Então, pode ser que sejam até mais felizes, né? Ou seja, a felicidade do sujeito não está ligada a isso, né? Então, mas a importância disso é um passo adiante para ir diminuindo, acabando com o preconceito, né? Mas eu acho que eu interrompi seu raciocínio. Não, imagina. É bom que eu faço agora 2 ganchos, né? Você me perguntou do aspecto internacional, né? Eu vi que nos Estados Unidos eles têm essa cultura um pouco mais forte dos contratos terem um viés um pouco mais forte culturalmente mesmo, não só de valor jurídico, mas de cultural mesmo. O próprio caso do Gugu Liberato foi feito lá, o contrato. Então, né? E aí o Fantástico até fez, né? Teve acesso aos documentos e tudo. O caso do Gugu foi uma dessas oportunidades que eu vi que, se isso chegou nas nossas cortes superiores, algo tem ali de pesquisa científica que a gente precisa desenvolver, né? Então, a sociedade está buscando essa nova forma de família, que é o que, como você acabou de dizer. A partir do momento que a gente rompe algum tipo de preconceito, de achar que tudo tem que vir do casamento, a gente consegue visualizar outras formas. E assim, eu não defendo em nenhum momento aqui o fim do casamento. Sim, quem quer o casamento tá... Aliás, o casamento foi e vai continuar sendo um paradigma de construção de família. Mas não apenas, né? Então, quando a gente fala, nós defendemos a família, não, nós defendemos as famílias, todas as formas de família. Mas voltando para essa questão do direito estrangeiro e do caso do Gugu, é interessante como que pessoas públicas, às vezes, emprestam a sua vida privada para trazer essa reflexão, né? Não é a fofoca, não é, mas a partir desse caso, né, da vida privada de uma pessoa pública, ele nos remete a uma reflexão e reafirma essas convicções e a necessidade desses estudos, né, Guilherme? E aí, essa experiência estrangeira dos Estados Unidos, eu encontrei alguns escritos que falam que a gente se preocupa muito de toda forma de filiação que não vem do casamento. E quando é uma filiação que vem do casamento, a gente acaba não falando muito ou não se preocupando tanto com os interesses dessa criança, né? Então é isso que você bem pontuou aqui. Vai ser feliz ou não? Isso depende de uma sequência de variáveis, né? Isso não é um rompimento do melhor interesse da criança. Pelo contrário, sob o meu ponto de vista, que é como você acabou de trazer esse caso prático, as pessoas
entre aspas, tiram um tempo da vida, param para pensar naquilo que vão fazer e aí decidem se vão seguir com esse projeto ou não. E na contemporaneidade, nos dias de hoje, a gente sabe que, por exemplo, o casal que opta por uma reprodução humana assistida fica na faixa de 50, 70 mil reais cada tentativa. Então, esses custos, a gente consegue também resolver ele antes aqui dentro desse contrato, que é o que vai fazer com os embriões que eventualmente poderão ser excedentários, quem é que vai custear, se um tem mais condições e quer custear sozinho. São questões que muitas vezes a gente acaba não pensando. Pois é, e isso abre outras janelas na reflexão, que é como que será feito esse filho? Uma inseminação, em princípio, a maioria, pelo menos que eu trabalhei, é numa inseminação artificial. Né? Inseminação artificial em laboratório, aí abre a janela da inseminação caseira ou autoinseminação, né? Abre essa janela para essa reflexão. E a outra coisa também que pode ser que seja uma inseminação natural. Exato. Né? Tenha uma relação para ter filho. Né? Qual o problema? Né? Não tenhamos preconceito em relação a isso. Exato. Então, essas formas de ter filho hoje em dia, a gente precisa de fato parar para conversar, né? Eu até falo da questão da adoção, eu faço, embora o mestrado não exija, né, uma proposta de reforma legislativa, mas eu faço aqui uma proposta porque o ECA ainda vincula a adoção à forma de vínculo entre os pais. Por quê? Porque a gente ainda tem essa visão um pouco ali do que o Código de 16 era, de fazer uma divisão das formas de filho e tudo mais, fazer uma classificação entre algumas aspas, né? E aí eu vejo que, por vezes, o STJ já flexibilizou, né? Então a gente tem casos que avós adotam, que irmãos adotam, porque de fato a adoção é um pouco a mais do que esse mero vínculo. Um pouco aqui a mais é uma forma de dizer, né? A adoção a gente sabe que é um ato sublime de amor, né? Não existe um dos atos mais de altruísmo, de dedicação ao outro ser humano. Então eu acho que a adoção, a gente não pode deixar ela vinculada à forma que de estado civil dos pais. Pois é, isso é que precisa desvincular. Que, aliás, isso é muito graças à psicanálise, que na década de 1990, quando se discutia culpa pelo fim do casamento, a mulher que era culpada, geralmente a mulher era culpada porque tinha traído o marido, por exemplo, perdia a guarda do filho. Aí vieram os profissionais psis que começaram a embasar, dar sustentação nas decisões judiciais e disseram, nos laudos, era assim, olha, ela pode não ser uma boa mãe nesse sentido moral, tradicional, pode não ser uma boa esposa no sentido moral, tradicional, mas ela é uma ótima mãe, ou seja, uma coisa é ser mãe, outra coisa é ser a esposa. Então isso começou a se separar e graças a isso que nós podemos ver a família hoje pela perspectiva da parentalidade e da conjugalidade. E aqui o que nós estamos vendo é a família, né, nesse livro do Guilherme, Contrato de Coparentalidade, é exatamente a família pela perspectiva da parentalidade, que é uma das formas de parentalidade, né? São muitas outras. Mas você fala aqui no capítulo 5, né, da adoção como forma de coparentalidade. O que é isso? Explica para a gente, Guilherme. Visualizando, e aí, professor, você foi uma das fontes que eu mais utilizei nesse diálogo que eu também visualizo entre direito e psicanálise. A gente tem um rompimento de alguns paradigmas, iniciando por Freud, depois Lacan, de que até então a gente não imaginava esse subjetivismo do sujeito dentro das relações familiares, né? Então, pelas pesquisas que eu fiz, é Freud que vai inaugurar isso, de falar, olha, tem algo a mais aqui de psicanálise nas relações familiares, não é essa hierarquia como o direito visualiza, então tem algo a mais e aí a gente começa a ver que tem uma certa subjetividade nisso. Dessa forma, eu comecei a visualizar, e a minha conclusão do trabalho é nesse sentido, dessa exata diferenciação mesmo entre os vínculos conjugais e os vínculos parentais. E por isso que eu vejo que a adoção, a gente não pode continuar vendo ela enquanto legítima e aquilo que não seria legítima por casais
que não são casados, porque o ECA, eu até faço aqui uma proposta de alteração do 42, artigo 42, parágrafo 2º, que é para não visualizar o vínculo dos pais, mas é para saber se esses dois sujeitos têm de fato condições e se eles estão em harmonia para criarem o filho. Porque a adoção, resumidamente, ela é isso. Ela é a forma como esses pais, esses corresponsáveis, vão cuidar da criança. O vínculo civil deles não é tão importante quanto a capacidade, a disponibilidade de ser pai ou mãe. Pois é, porque essa é a grande virada do conceito de família, da compreensão de que a família não é um fato da natureza, não é um fato, mas é um fato da cultura, né? E a cultura inventou o casamento, mas a cultura muda, né? Então, tanto é que depois da Constituição de 1988 tem a união estável, depois as uniões estáveis homoafetivas, agora, no momento, a discussão sobre a multiconjugalidade, uniões poliafetivas, simultâneas, etc. Ou seja, a família vai transcendendo a sua própria historicidade, né? E é por causa disso que é possível escrever um livro disso, ver a parentalidade como, né, como uma forma, uma família normal, não é anormal, né? Eu quero ter um filho com alguém e acho que a pessoa vai ser uma boa mãe, qual o problema disso, né? Mas a nossa luta é também contra o preconceito, porque as pessoas estão arraigadas nessa ideia de que só pode ter filhos, né, dentro do casamento. Aliás, o casamento era o legitimador das relações sexuais. Felizmente, não é mais o legitimador, né? As pessoas podem ter ter relações sexuais sem ser para a procriação, né? Pelo prazer, um sexo recreativo. Exato. Isso é outra história, né? Mas você fala, voltando aqui para o livro, né? Você faz esse paralelo da adoção com a coparentalidade. Depois você fala também da gestação por substituição e família coparental, né? Porque fala para a gente um pouco, porque a gestação por substituição, ou falando popularmente barriga de aluguel, ainda há muito preconceito. Muito. Né? Eu acho que aqui um ponto positivo das redes sociais é exatamente essa. Eu preparei uma palestra há pouco tempo atrás e eu tive que fazer uma conta no TikTok para acompanhar. Tem duas mulheres que estão fazendo, assim como se fosse, eles falam vlog, né, que é postar o seu dia a dia. Então, elas estão postando como que é o dia a dia delas, enquanto pessoas gestantes, elas estão gestando um filho que não será delas. Então, esse preconceito pelas redes sociais, de novo, né, tem sido um pouco diminuído. Então, pelas redes sociais, algumas pessoas estão fazendo esse tipo de trabalho. E aqui eu vi uma potencialidade, porque a gestação por substituição, ou barriga de aluguel, né? Os pesquisadores não gostam que fala, mas quando a gente quer se comunicar direto, né? Barriga de aluguel, todo mundo sabe o que é. E aí, em regra, como que se faz, então? Por um contrato também, né? Então, é um contrato que não é tão fácil de você elaborar, porque, por exemplo, como que você vai fazer a execução desse contrato? Então, eu vi potencialidade de, no mesmo momento, você fazer a coparentalidade e a gestação por substituição, porque tudo se trata de um contrato. E aí, é isso que a gente estava conversando. Pode ser que o casal que vai cuidar da criança, pode ser que seja por dois homens, mas pode ser um homem e uma mulher, duas mulheres, e pode ser que elas não consigam gestar essas pessoas. Então, elas vão precisar dessa terceira, e essa terceira, como é na gestação por substituição, não integra o projeto parental. Pois é, que tem um nome mais adocicado, que é barriga solidária, né? Que é uma forma assim de dizer, né, que não cobrou, porque aqui entra uma questão mercadológica também, né? Que nós não temos regra no Brasil sobre isso, apenas regras deontológicas do Conselho Federal de Medicina, mas que é o que tem sido seguido e que eles recomendam que eles apenas até um determinado grau de parentesco que se pode fazer isso, mas nunca com fins comerciais. Isso é um valor relativo, porque em outros países é possível. Tanto é que quem tem dinheiro pode ir para outros países e fazer isso. Né? E vai, né? E vai. Agora, quem não tem, né, como é que faz? É que acho que
se a gravidez ocorresse no corpo do homem, esse mercado já estaria regulamentado há muito tempo, né? Então, eu estava assistindo uma entrevista do professor Miguel Reale esses dias atrás no Roda Viva, e aí ele foi perguntado exatamente sobre isso. Por que que ele não colocou nenhuma disposição falando sobre essas novas formas de gestação e tudo mais? E ele defendia que isso deveria vir numa legislação esparsa somente para isso. E aí, desde a época, então, ele fez o projeto, eu falo isso para os meus alunos, né? Um pouquinho antes de 2002, né? O professor sabe bem, né? Que foi um pouquinho antes só, foi no final de 2001. Brincadeiras à parte, o projeto dele ficou bastante tempo em tramitação e desde lá a gente não teve essa legislação esparsa, né? Falando sobre essas novas formas. Então, agora a proposta de reforma número 4 de 2025 vai trazer, e aí quem está a fim de criticar, quem tiver é merecedor de críticas, aprimoramentos, mas de fato isso é bastante importante que venha para dentro do nosso código. Sim, sim. E é um assunto muito polêmico, porque entra aí valores morais, religiosos, né? E isso acaba que é difícil. Mas pelo menos já foi colocado ali, né? Na reforma do código. Exato. Vamos começar a discutir, né? Vamos começar a discutir. Não é simples, né? Mas isso não é uma ideia nova, né? Desde a pessoa que quer ter filho, porque tem gente que quer ter filho, não quer casar, não quer ter marido, não quer ter... Né? E tanto é que na década de 60, né, acho que você não era nascido ainda, né, mas chamávamos de as produções independentes, né, produção independente. Depois nós tivemos os bancos de sêmen, né, porque traz um problema, porque como é que você vai... Eu quero que meu filho conheça a sua origem genética, né? Então, a coparentalidade pode ser uma boa solução para isso, né? Assim, nem é uma produção independente, também você conhece, né, a origem genética, que isso também é importante em algumas situações, embora não seja determinante, mas quem quiser fazer isso tem essa alternativa, nessa nova forma. E tem gente também, aí isso aqui abre a discussão para uma nova categoria, que é a letra A do LGBTQIA+, que são dos assexuais. Tem gente que não gosta de sexo, isso não é anormal. Qual o problema disso, né? É mais uma categoria. E isso muito graças à psicanálise, né, que veio despatologizando essas categorias. E então, essas pessoas que não querem ter sexo para ter filho, é possível. E essa família já tem nome, que é coparentalidade, né? Que está aqui, e é preciso fazer um contrato nesse livro do Guilherme, que ele se dedicou a isso, aprofundou, né? E é um bom livro que merece ser lido e estudado, né, Guilherme? Bom, o nosso tempo já está chegando ao final, passa rápido, né? Porque esse assunto rende muito. O que é que você gostaria, Guilherme, de acrescentar aqui, que eu não falei sobre? Claro que eu não falei muita coisa, ficou muita coisa por dizer, mas é até bom, porque fica a instigação para que as pessoas leiam, né? Mas o que você gostaria de acrescentar aqui para quem está nos ouvindo e de que não sabe nada sobre isso, por exemplo, e também de quem sabe, quer aprofundar um pouco? Ótimo. Professor, é assim... O trabalho ele foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação da UEL. Sou muito grato à minha orientadora, a professora Daniela Paiano, que também está aqui dentro do IBDFAN. O trabalho, eu percebi isso no último congresso que teve do IBDFAN Pesquisa, lá que a professora Fernanda Las Casas organizou. Eu vi muitas pessoas, e em especial os jovens, fazendo crítica da superexposição dos filhos, crianças e adolescentes nas redes sociais. E eu vejo que a gente precisa discutir melhor como é que a criação de um filho deve ser feita hoje em redes sociais, com essa progressão que a gente tem, que não tem como ficar fora de rede social. Muita coisa é resolvida hoje através delas. Então, a gente precisa debater melhor. Longe de tentar ser aqui a fórmula mágica de como criar um filho, porque isso aí escapa até da psicologia, quem dirá eu que estou iniciando. Filho é uma errância, né? Ninguém tem a fórmula. Quem tivesse, a venderia muito caro e qualquer um compraria. Exato. Né? Filho. Mas só um parênteses na sua fala, desculpa. E é exatamente isso. Então, a minha proposta é reduzir os ruídos de que um relacionamento pode causar na vida do filho. A proposta-chave é essa. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa explicar para os nossos clientes exatamente como foi falado aqui.
fulano não foi bom como marido, mas como pai é uma outra figura que a gente precisa fazer esse reforço positivo, né? Então é um pouco difícil criar filhos. Quem tem filhos sabe melhor do que eu, que é um pouco difícil. Então a proposta é realmente a gente conseguir, através de alguns instrumentos, de sentar para conversar. Porque eu costumo brincar que assim, quando o sujeito vai casar, ele escolhe a cor do terceiro laço do último bombom que vai ser servido às 4 da manhã. Mas o sujeito não discute o regime de bens, não discute filho, não discute religião, não discute nada. Então a gente precisa também discutir um pouco mais do futuro, da proposta, do que vai ser feito com aquilo. E aí, fazendo só um pequeno jabá aqui, o modelo de contrato que eu achei online, o site saiu do ar. Então é só comprando o livro agora que vai conseguir um modelo, tá? Esse site aqui não tá mais, eu já tentei entrar lá de novo, porque eu fui montar essa palestra. Então é só no livro mesmo que vai ter aqui um modelo. Lá na página, que eu ia te perguntar. O que é o contrato, né? Porque família coparental, a gente já falou o que é. Agora, o contrato, o que deve conter? Qual é o conteúdo desse contrato de coparentalidade? Essa pergunta foi feita pelo professor Tomás Evisto na minha banca de mestrado. O objeto é propriamente essa instituição da família. Então, nome da criança, porque eu já tive situações enquanto advogado que enquanto a mãe estava no hospital, o pai foi e registrou no nome que a mãe não gostava ainda, não é um nome simples. Então a gente precisa discutir o nome, essas formas de filiação, quem é que vai custear, o que vai custear, a forma. São pequenos detalhes que isso fazem diferença. Religião, né? Se um é um bandista, o outro é evangélico, aí como é que nós vamos fazer com isso? A convivência com a família extensa. Sim. Porque é exatamente isso, essas questões de religião pode ser que compliquem um pouco a vida da criança. E a minha proposta, eu pretendo que agrade, então, advogados que vão fazer um instrumento desse, e eu pretendo também, no tópico, no capítulo que eu faço a análise da tricotomia dos planos conforme Pontes de Miranda, para que isso sirva também para uma pesquisa acadêmica. Então, a proposta aqui eu cito Bauman no começo, então quem quer fazer uma pesquisa acadêmica também tenha um material bacana. Pois é muito bom o livro de ter essa possibilidade, né, de trazer essa... Né, e que bom que você pegou esse modelo de contrato no site que não está mais lá, e esse contrato, obviamente, pode ser aperfeiçoado, cada caso é um caso, né? Então, mas Exato. assim, tudo que vai constar no contrato é aquilo que se precisa da criação do filho, escolher o nome, religião, a convivência, pode estabelecer alimentos, pode, né, uma série de coisas assim, e tudo mais que a criatividade conseguir né, ajudar. Bom, o que o multiculturalismo das pessoas permitir, né? E cada caso é um caso. Né? Aliás, direito de família, a gente discute, mas chega assim, olha, cada caso é um caso. Exato. Né? Por isso. Bom, então, gente, nós chegamos ao fim aqui. Guilherme, obrigado pela sua visita, pelo seu livro, por essa conversa agradável. E obrigado por ter escrito esse livro, né, que eu recomendo. É um livro novo, inédito, né? Assim, esse tema é inédito. Teve antes o da Natália, teve um outro, mas assim, é muito raro esse assunto, portanto, é um assunto que precisamos refletir mais sobre ele. Professor, sou eu que agradeço. Agradeço o senhor como pessoa por ter me recebido aqui, para ter aberto esse espaço para eu poder falar. E agradeço também enquanto à frente do IBDFAM, porque, de fato, o direito das famílias e sucessões hoje brasileiro deve muito ao IBDFAM, as pesquisas que são feitas, as decisões jurisprudenciais que têm caminhado para o que a gente consegue entender como justa, vem de muito debate feito pelo IBDFAM, e eu não posso deixar de agradecer aqui ao professor Delgado, que fez a apresentação, a professora Giselda Hironaka fez o pós-fácil, o professor Rolf também integrou aqui, a professora Maria Berenice falou, quero fazer a contracapa, ela está aqui na contracapa, a professora Daniela, que foi quem acreditou em mim em primeiro lugar, né? Nosso orientador sempre acredita na gente primeiro, então eu de fato queria agradecer a esses ibedermanos aqui que me ajudaram, sou um escritor novo, início de carreira, então esse apoio deles fez a diferença para mim, e eu só tenho a agradecer a você, enquanto presidente aqui do nosso IBDFAM, e ao IBDFAM mesmo, e também a Editora Foco, não posso esquecer aqui de agradecer a Editora Foco, que tem se destacado também nas publicações de Direito, Família e Sucessões. Eu, inclusive, sou autor da Editora Foco, meu dicionário é pela Editora Foco.
Mas obrigado. Gente, e o IBDFAN é isso, assim, é uma comunidade político-científica sem fins lucrativos e um espaço da democracia onde cabe todos os pensamentos, né? Então, se você ainda não é associado ao IBDFAN, venha participar conosco e construir essa nova doutrina que está sempre se renovando, e é muito importante a participação de todos. O IBDFAN somos todos nós. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.